Fala galera, beleza? Professor Marden aqui com você, para mais uma aula de filosofia. Aula do nosso curso S, ainda do módulo 2, que é o módulo que trata sobre ética, e estamos aqui na aula de número 9. Professor, o que é que nós temos aqui para vermos na aula de número 9? Galera, se liga só. O tópico do edital da UES que a gente está trabalhando nessa aula 9 é quem, É Nietzsche, filósofo contemporâneo, tá bom? E um dos principais conceitos dele, que é o conceito de vontade de poder ou de potência, tá bom? Tanto faz, na sua prova vai aparecer vontade de poder ou vontade de potência, tá certo? Primeira coisa que nós precisamos saber, olha só, a vontade de potência ou vontade de poder é uma força propulsora ou um impulso criador, não só do ser humano, não só do homem, é do homem, mas também é da natureza. Observa, esse impulso, essa força propulsora, indica que toda a realidade, o mundo que nós conhecemos, ele está em eterno devir. Lembre-se de uma das teses fundamentais do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso. Tudo está em eterno devir. Nietzsche, ele aceita essa tese para propor a ideia de que o mundo que nós conhecemos, ele é regido não por ordens racionais, não por uma lei racional ou uma lei causal, mas o mundo que nós conhecemos, ele é regido pelo caos. O caos é aquilo que rege o mundo, e esse mundo que está em eterno devir, devir é o quê? Devir é transformação contínua, transformação perene. Devir é aquilo que está sempre se modificando, é uma transformação perene, tá bom? Guarda isso na cabecinha. Então, olha só, a vontade de poder ou vontade de potência é um artifício argumentativo, um conceito que o Nietzsche está criando como um artifício argumentativo, que vai levá-lo a entender que existe uma força que sempre vai estar no mundo transformando a realidade. É por essa razão que o Nietzsche entende essa vontade de potência como esse impulso criador que sempre vai gerar um novo, que sempre vai gerar coisas diferentes, tá bom? Mas para a gente entender como que isso vai chegar na ética, tá bom? A gente precisa entender a crítica que o Nietzsche desenvolve à ética. Se você pegar qualquer grande estudioso de Nietzsche, ele vai dizer que Nietzsche não tem uma ética propriamente dita, porque a ética é um conjunto padrão de normas que as coletividades devem se submeter ou simplesmente refletir para melhor agir. Para o Nietzsche, como você não tem um padrão determinado, como você não tem um padrão a partir do qual você pode ali balizar a sua ação, porque tudo está em constante movimento, tudo está se transformando, o que rege a realidade é o caos, Nietzsche ele vai ser um crítico dessa ética e dessa moral erguidos pela tradição. Presta atenção, o Nietzsche, pessoal, ele é aquele filósofo que filosofa a golpes de martelo. Professor, o que é isso? É uma metáfora. Essa filosofia a golpes de martelo é uma metáfora para dizer que o Nietzsche ele pretende destruir todas as bases, todas as articulações que são como que os pilares da sociedade ocidental. Essa sociedade ocidental, que vai ser duramente criticada pela filosofia nietzschiana, ela hegemonizou o que Nietzsche chama de moral dos fracos. Professor, o que é essa moral dos fracos? A moral do fraco é a moral do humilde, é a moral daquele que se rebaixa, é a moral daquele que de alguma forma tem uma submissão irrefletida a uma lei, a uma premissa, a um axioma moral. Então, a moral dos fracos é a moralidade que determina uma forma de agir e que, se você para analisar,
essa moral, ela foi hegemonizada, ela se tornou única na história da sociedade ocidental com o advento da filosofia socrática platônica. Então, foi a filosofia socrática platônica, certo? E a religião, olha só, a religião, certo? Judaica cristã. Ou seja, o judaísmo, certo? E o cristianismo, certo? Judaica cristã. Ou seja, o cristianismo e o judaísmo foram as correntes religiosas junto à filosofia socrática platônica que hegemonizaram essa forma de agir, fazendo com que as pessoas que são adeptas dessa moral dos fracos, que é uma adesão por submissão, aceitem de modo irrefletido seguir pressupostos éticos. Esses pressupostos vai gerar o quê? Vai gerar pessoas ressentidas, pessoas que não têm prazer de viver a vida e que não vivem aqueles impulsos naturais decorrentes desse impulso criador que é a vontade de potência. Em contraposição a essa moral dos fracos, existe a moral dos fortes, também conhecida como moral do Senhor, certo? A moral dos fracos é conhecida também como a moral do escravo, a moral de rebanho. Essa moral dos fortes, moral do Senhor, chame como quiser, é a afirmação da potência individual. É a afirmação, é a ideia de que todos nós temos dentro de nós impulsos que nós desejamos dar vazão a eles, que nós desejamos realizá-los. E que, graças a essa mutação constante do mundo, a gente, por sentir vontade de concretizar, de efetivar esses impulsos, já que nós não estamos presos a uma submissão, nós os realizamos, nós os efetivamos. Observe uma coisa, essas duas práticas de moralidade, elas são contrapostas. E essa moral aqui, ela é sempre aquela moral que é vista como a correta. Mas é vista como a correta por quê? Porque num processo histórico, social, ela foi hegemonizada como tal. O cristianismo que dominou o Ocidente durante muito tempo, as ideias platônicas presentes nesse cristianismo, elas vão dominar essa forma de agir. O que é que Nietzsche está dizendo? Vamos destruir as vigas, as colunas, os alicerces dessa sociedade ocidental, para que o homem, ele viva além desse homem da moral dos escravos. É o homem além do homem, o super-homem nietzschiano, que, afirmando a sua potência individual, se transforma naquele que vive uma prática moral, que é a prática moral dos impulsos, dos desejos, da vida que se submete àquilo que os meus impulsos pedem. Isso faz com que nós lembremos de uma velha dicotomia que existe antes mesmo da filosofia socrática propriamente se fazer existir, que era a oposição que nós vemos entre o deus Dionísio e o deus Apolo, que nada mais são do que impulsos que movem o ser humano. O Dionísio é a representação dos impulsos das emoções, da desordem, da loucura, da embriaguez, o deus do vinho. E Apolo é justamente o seu contrário, o deus da razão, o deus da ordem, o deus da medida, o deus da harmonia. Esses dois impulsos vivem dentro de nós. Porém, o cristianismo e a religião judaica, junto com a filosofia de Sócrates e de Platão, hegemonizaram uma forma de ser, que é a forma racional, como se dentro de nós não fôssemos muito mais seres de emoção e de paixão, de desejo, do que propriamente seres racionais. É isso que o Nietzsche está tentando mostrar para a gente, que nós, enquanto seres humanos, não podemos nos submeter a esse artifício que é a moral dos fracos, que foi inventado justamente para quê? Para fazer os fortes, aqueles que têm coragem de viver uma vida autêntica da forma como eles desejam, se submeterem a essa moral e perderem a sua autonomia, perderem aí
o seu desejo de viver da forma como eles querem, tá bom? Então, praticamente essas são as ideias do Nietzsche que vão estar presentes aí no seu vestibular. Beijo no coração e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal!